Janaíne Aline Camargo de Oliveira, né? Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, é médica de família e comunidade formada pelo Hospital Municipal Odilson Berens e atua como preceptora do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade do Hospital Israelita Brasileiro Albert Einstein em São Paulo. Ela participa do departamento acadêmico da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, e ela vai apresentar, na verdade, 2 trabalhos, e o primeiro agora, na sequência, é o pensamento de Ian Stevenson e suas contribuições ao estudo da reencarnação. Bom dia. Queria primeiro pedir desculpas, porque eu acabei me atrasando, mas achei no final que foi muito bom eu ouvir a fala do Marco, que vai dar para a gente fazer alguns links interessantes com o que a gente pôde trazer. E até pegando o que ele estava comentando agora no final, eu achei bem interessante poder conhecer pesquisadores que têm publicações acadêmicas nessa área da reencarnação. Eu achei uma forma bastante importante da gente se empoderar, conhecer a obra dessas pessoas para que a gente consiga argumentar em termos científicos aquilo que a gente busca saber se é um fato ou não, que seria a evidência da reencarnação. Então, eu até pedi para a gente começar com o pensamento do Ian Stevenson, porque o Stevenson ele foi, pelo menos assim, o que a gente percebeu, ele foi um marco, né? Foi uma pessoa que conseguiu ter uma visão à frente e conseguiu ter uma obra muito extensa, foram 40 anos de pesquisa e uma obra bastante sólida, bem embasada no campo da reencarnação. Então, hoje ele é uma referência que é importante que a gente conheça, e não só conheça como o aspecto histórico, mas também para a gente pensar nas perspectivas de pesquisas que vêm a partir da obra dele, que é o que a Antônia Mills e os outros pesquisadores do Franker também estão continuando. Então, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do pensamento, né, do Ian Stevenson. Nesse estudo, a gente vai, então, a nossa agenda agora, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução. Então, a gente vai falar um pouco de quem é o Ian Stevenson, que a biografia dele é bastante interessante de ser conhecida, porque ela norteia bastante o aspecto da pesquisa dele e traz várias curiosidades, assim, de como é que ele foi, talvez ele fez a transição que a gente tem dificuldade de pegar algo que é cultural, pegar algo que é de um contexto de crença e transpor para aquilo que é científico. E a biografia dele fala um pouco a respeito disso. Também fala um pouco das influências que ele recebeu dentro disso e da visão científica mesmo que ele conseguiu fazer a respeito dessas crenças e desses fenômenos que ele decidiu estudar. Depois a gente vai falar dos nossos objetivos nesse presente estudo, do método que a gente usou. E nos resultados, a gente vai descrever os resultados do que a gente encontrou dentro da obra do Ian Stevenson. Então, a gente vai passar por... Desculpem. A gente vai passar por descrever os campos de evidência da reencarnação que ele usou, qual foi o método que ele estudou, que também o Milani falou várias vezes da questão da Antônia Mills retomando o método Stevenson, então a gente vai falar um pouquinho sobre o método que ele usa. Sobre questões filosóficas que surgem sobre o tema da reencarnação, que são justamente esses questionamentos de como é que se pode afirmar isso ou não. E esse ponto que eu acho bem interessante da obra dele, que é a reencarnação sem fanatismo, de como é que ele pôde ter uma postura investigativa, uma postura científica de fato, né, de buscar e não querer afirmar ou provar algo que ele achava que existia. Bom, esse aqui é o Ian Stevenson, para a gente poder conhecer. Ele foi um médico canadense, foi psiquiatra, estudou também bastante da parte da psicossomática. Ele faleceu com 89 anos, viveu de 1918 a 2007. E ele foi bastante reconhecido dentro da Universidade de Virgínia, onde ele foi chefe do departamento por 10 anos, depois teve uma linha de pesquisa lá. E a pergunta que ele trazia, assim, a pergunta-chave que ele descreve, né, numa das obras dele, que seria uma pergunta-chave para a vida dele, é por que uma pessoa desenvolve um tipo de doença ao invés de outro? Essa foi a primeira pergunta que ele se fez. E quando ele foi refletir sobre isso, é que ele foi pensando no que determinantes haveriam para que uma pessoa, além do seu fator biológico, da sua carga genética, tivesse determinantes para ter uma determinada doença, ter uma determinada história de vida. E aí sim, isso traz para ele um pressuposto da questão da reencarnação. Mas isso numa questão filosófica pessoal dele, não num panorama científico, isso não poderia ser afirmado, né?
E o Ian Stevenson também ele estudou o que ele considera como fenômenos paranormais. Então esse começa como sendo o campo de pesquisa dele dentro dessas questões da paranormalidade e depois ele acaba focando mesmo na questão da reencarnação. Dentro das influências, né, que ele recebeu, como é que foi um pouco da história então da vida dele, de como que ele chegou no estudo da reencarnação? Ele teve contato com várias obras de culturas que acreditavam na questão reencarnacionista, principalmente orientais, então do hinduísmo, do budismo. Ele se tornou conhecedor dessas tradições. E aí ele começou a se interessar em estudar isso, porque ele achou interessante, mas com a mente de um pesquisador ele disse, mas por que será que isso acontece? Por que será que essas tradições acreditam nisso? Que bases existem para que isso possa ser considerado uma verdade científica? E ele consegue, um outro ponto que é bastante interessante, é que ele começa a fazer pequenos estudos, ele começa a estudar filosoficamente as questões do hinduísmo, e ele acaba conseguindo alguns financiamentos para fazer viagem. Faz uma primeira viagem para a Índia, conhece, faz algumas pesquisas, e depois ele consegue até uma fonte assim, de doações mesmo, que eram feitas para o departamento dele na Universidade da Virgínia, para que ele pudesse custear suas viagens e fazer os seus estudos. E o que é um grande insight, eu acho que é o salto que ele consegue dar, é que ele teve a vontade de transcender essa produção filosófica, que seriam evidências indiretas de reencarnação, então seria muito baseado no eu acredito que isso aconteceu, para construir uma investigação empírica. Então é aí que entra a questão do método científico, que é a grande força desse autor. Dentro dessa visão científica, o que o Stevenson faz? Ele começa os estudos dele em 1960, que sai o primeiro livro dele, na década de 60, e ele começa primeiro estruturando quais seriam os possíveis fenômenos para a gente pensar na possibilidade de reencarnação. Então, ele enumera alguns fenômenos ditos como paranormais que poderiam ter como hipótese explicativa a existência da reencarnação. E outra estratégia que ele usa é que ele foi viajando pelo mundo, então, entrevistando pessoas e estudando os casos que eram compreendidos como sugestivos de reencarnação. Esse já é o trabalho dele na década de 70. Ele tem um momento em que ele começa a se questionar e a pensar como formulamos a hipótese reencarnatória, que fenômenos assim, no sentido fatos, fazem com que a gente pense nisso, e depois ele começa a buscar casos, ele busca encontrar explicações para esses fenômenos. E ele também vai fazer a coleta de vários relatos, aí ele começa a fazer esses trabalhos, com os relatos de memórias de vidas passadas, estudos sobre marcas de nascença, malformações. E aí, então, no nosso trabalho aqui, a gente não vai fazer uma revisão da obra do Stevenson, porque, na verdade, o Tucker, que foi aquele que era do grupo de pesquisa dele, em 2008 ele já fez uma revisão da literatura sobre a obra dele. Então, a nossa enfoque foi tentar trabalhar o pensamento do Ian Stevenson, tentar entender quais foram as reflexões que ele fez no início da sua carreira, até o final da sua carreira, para como é que ele delineou a linha de pesquisa dele sobre reencarnação. Para isso, a gente fez uma revisão narrativa da obra do autor, a partir de vários artigos que ele tem disponibilizado no site da própria Universidade de Virgínia, com acesso livre, e alguns livros do autor também. E ao longo dessas obras, a gente foi tentando entender qual era a sequência de raciocínio que ele apresentava. E aí a gente encontrou, então, dentro desses resultados, eu vou apresentar uma retrospectiva histórica mesmo do que a gente foi observando na descrição. Ele começou suas publicações na década de 60 e ele começou então dentro dessa reflexão sobre povos que aceitavam culturalmente a possibilidade da reencarnação, a hipótese reencarnatória. E aí ele passa a avaliar essa questão das propostas filosóficas e busca então ele busca procurar evidências diretas que sugerissem reencarnação. Então nesse primeiro momento a pergunta dele é: quais são os fatos que me mostram que possa existir esse fenômeno? E ele decide, então, buscar esses fatos. Ele vai passar, então, a explorar fenômenos e hipóteses explicativas. Quais foram os fenômenos que ele, então, enumera? Nessa obra de 1960, ele vai falar de várias coisas que, para ele, não faziam muito sentido se não fosse por outra hipótese. Então, ele descreve a primeira questão da iniquidade de distribuição dos talentos humanos.
como é que era possível que a gente tivesse crianças precoces, que você tivesse verdadeiros gênios, que você tivesse gênios da música se manifestando ali com 6, 7 anos? O que poderia ter influenciado? Poderiam ser fatores genéticos? Poderiam, mas será que só a carga genética explicaria que esse fenômeno pudesse acontecer? Para o Ian Stevenson isso não explicaria. Ele pensaria que poderia existir uma outra hipótese, e a hipótese dele é que existisse uma consciência prévia a habitar aquele corpo e que ela tivesse trazido uma bagagem. Outro fenômeno que ele achava interessante era as afirmações feitas por comunicantes desencarnados ostensivos. Então ele se atenta para o fenômeno mediúnico, isso me lembrou bastante a forma de Kardec olhar. Ele olha para o fenômeno mediúnico como uma forma de... Isso é um fenômeno a ser estudado, é uma manifestação, um fato, e a gente precisa, se nós temos um pensamento científico, a gente precisa tentar entender. E aí ele considera isso como um campo de estudo, mas ele não decidiu focar as pesquisas dele justamente até pelo que o Marco estava comentando, que você não tem certeza sobre a procedência das informações, você está falando que é um espírito que está afirmando. E outra forma que ele pensou também era, o espírito, se ele é uma consciência de alguém que desencarnou no plano Terra e vai reencarnar no planeta Terra, ele não é alguém mais evoluído ou menos evoluído para nos dar uma informação, ele é a mesma consciência que desencarnou. Então ele também não temos base para dizer que ele teria um conhecimento ampliado. Outra questão que ele levanta são as afirmações de pessoas ditas sensitivas. Então, quando alguém de sensitivo tem essa capacidade, afirma para outra pessoa que ela tem uma vida pregressa ou que pôde visualizar uma encarnação prévia. Só que também ele achou delicado estudar esse assunto, porque entrava no viés da pessoa, você teria que ter uma confiança ou a credibilidade da pessoa que está informando, e quando é dito para o outro, é menos consistente do que a gente ter as lembranças de reencarnação espontâneas, que é o que ele pesquisa depois nas crianças. E finalmente, então, aliás, ele vê esse outro termo também, que seriam assim, as tendências que as pessoas apresentam. Por que alguém já nasce preferindo aquilo? Ou nasce com uma fobia específica? Ou manifesta já no início da vida um medo específico? De onde viria essas emoções? E aí, então, finalmente uma categoria se destacou para ele como um campo que ele achava que era mais possível de estudar, no sentido científico, que ele teria menos enviesado. E aí ele considera essa categoria como as memórias oriundas de reencarnações anteriores, principalmente em pessoas que conseguiam trazer um relato consistente, tinha uma memória fotográfica, era capaz de dizer, eu vivi no lugar tal, eu tinha tal aparência, foi em tal época, e chegava a trazer alguns dados até de identificação. Depois, quando a gente for apresentar o segundo trabalho, que é sobre evidências de reencarnação, aí a gente vai apresentar alguns trabalhos mesmo do Stevenson, e vocês vão poder entender melhor como que ele fazia essa investigação. E aí ele divide, então essa tabelinha é da obra dele mesmo, que a gente traduziu, ele divide entre esses vários fenômenos paranormais e ele destaca que o ponto que ele achou mais relevante de ser estudado seria essa aparente lembrança de lugares ou eventos da vida. Dentro da metodologia dele, então, ele mesmo refere que ele usou estudos da parapsicologia, tanto que ele fala bastante, assim, ele compara com a questão dos estigmatas, com as questões dos transtornos conversivos, que eram estudados pela psiquiatria e pela hipnose. E aqui ele vai buscar, então, relatar e investigar os casos de evidências sugestivas de reencarnação, principalmente nas crianças do grupo de 2 a 4 anos, mas ele investiga até de 2 a 6, mas justamente porque se percebia que nesses quadros, né, nessa faixa etária, se traziam relatos mais espontâneos e relatos mais consistentes, que depois eles iam se perdendo. Estudou também casos de xenoglossia, então que a pessoa espontaneamente aprendia a falar uma língua diferente, e também avaliar marcas de nascença ou defeitos congênitos, que vai ser o que a gente vai apresentar depois no outro trabalho. Ele vai fazendo ele narra, né, esses casos, ele faz uma investigação, e o que ele fazia era tentar encontrar os eventos centrais que fossem passíveis de uma identificação, justamente esses dados que fossem possíveis de identificar quem era aquela criança, e chegava até a fazer contato com a família de onde a criança dizia ter reencarnado. O problema era que na maioria das vezes os pesquisadores chegavam atrasados, eles já tinham conseguido identificar quem era a família oriunda, e isso é considerado também um viés.
E depois, no final da obra dele, por sugestão do Tucker, eles desenvolvem essa escala de força do caso no estudo. Como assim? Para eu ver se essa evidência é mais robusta ou menos robusta. Eu achei isso aqui bem relevante, porque ele não tem um parâmetro assim, temos esse caso, mas qual é a consistência desse caso? E ele aqui se fundamenta muito do método dele, para a gente pensar em pesquisas com reprodução do método mesmo. E aí ele trazia várias diferentes hipóteses, né? Ele sempre colocava que poderiam ter sido fraudes, que poderia ter algum viés de memória, da recordação, que poderia ser essa percepção extrasensorial da criança, que era o que a Antônia Lewis compara com o amigo imaginário, e o Stevenson descreve essa possibilidade. Memória pela herança genética, por algum mecanismo que a gente ainda não conheça, e ele falava até da possibilidade de possessão da criança, que ela tivesse tomada por algum espírito que, na verdade, não fosse uma lembrança dela, fosse uma lembrança de uma terceira entidade que estivesse próxima. E aí começam esses questionamentos filosóficos para ele. As pessoas, na década de 70, já estão publicando, fervilhando, e a comunidade científica começa a questionar. E ele vai recebendo perguntas, então, né? Como é que você considera que o tipo de reencarnação ocorra somente nas culturas que têm essa crença? Então foi um pouco do que a gente já discutiu, que ele considerava que o ambiente favorecia, mas ele também estudou isso em culturas que não aceitavam na Europa, por exemplo, e ele viu que o padrão de lembranças era o mesmo para as crianças da Índia e para as crianças da Europa, embora fosse muito mais prevalente a lembrança na Índia, porque o meio permitia que isso fosse falado de maneira mais fácil. Mas acho que esse é um desafio para a gente pensar ainda hoje, porque as pesquisas que estão sendo feitas na área ainda estão sendo com essas comunidades que têm essa crença, e um desafio é partir para onde não se tem. Outra questão que ele fala é se isso não poderia ser uma memória herdada, ou se isso poderia ser algo genético que passou daquela família, ou do inconsciente coletivo. E o que ele coloca é que a maioria não, mas boa parte dos casos, a criança afirmava que tinha reencarnado numa família completamente diferente daquela onde ela encarnou no presente momento do relato. Então isso diminuiria a possibilidade de ser algo genético. Ele fala, esse aqui é bastante interessante, a resposta dele é genial. Se a reencarnação ocorre para algumas pessoas, então todo mundo reencarna? E aí ele responde assim, eu não tenho ainda uma quantidade de casos suficiente para poder fazer uma extrapolação estatística pelo número de habitantes da Terra. Então ele não pode fazer essa generalização. É muito interessante, mas eu acho que ele abre uma premissa da gente pensar na reencarnação como uma lei biológica. E acho que esse é o desafio de fazer estudos multicêntricos, que a gente possa pensar assim, se está ocorrendo em mais de uma cultura, em mais de um contexto, talvez isso possa ser uma lei biológica. Se a reencarnação acontece, o que é que reencarna? É a consciência, o psi, o espírito. Ele não usa o termo espírito na obra dele, ele usa psi e consciência. E aqui ele fala também de como poderia ter, se teria um link causal entre tive uma vida e vou ver a outra. Por quê? Ele começa na questão do karma, porque ele foi ler lá na Índia. E aí ele foi ler o hinduísmo. Então, até o que ele fala é que justamente a gente precisa transpor essas questões culturais que baseiam em reencarnação. E aí eu vou fazer até essa analogia para nós espíritas, porque a gente baseia muito da nossa crença da reencarnação em quem será que eu fui, eu estou aqui para me refazer, para eu poder seguir em frente, o que eu vou saldar da minha dívida, então eu vou poder voltar a viver com um parente próximo. E o que ele propõe será que a gente não consegue sair dessa ideia de causa e efeito, ou de karma, para entender a reencarnação como uma possibilidade de lei biológica, que ela tem uma função evolutiva para o nosso espírito, que não seja só uma questão de causa e efeito. Bom, acho que dessa parte a gente até já foi comentando desses exemplos, que aí ele só ressalta bastante que a reencarnação é mais uma possibilidade, mas que ela precisa também do conhecimento da área da biologia, da genética, da influência do ambiente, do conhecimento sobre o desenvolvimento da personalidade, porque ela é um campo de estudo. E se a gente for pensar hoje em termos de complexidade, é para isso que a gente caminha. O Ian ele já tinha aquele pensamento de será que isso está atrelado a isso como uma questão causal linear? E a gente não, a gente precisa pensar já numa complexidade, numa multicausalidade, em que todos esses fatores podem sim estar envolvidos com essas lembranças, inclusive a hipótese reencarnatória. Isso. E aqui, essa parte que ele
que ele busca resgatar essa questão de sem fanatismo, que ele vai coletar as evidências em diferentes países, em diferentes culturas, então ele buscou ser multicêntrico, que eu acho que é um desafio, e ele também traz um fator da influência genética do ambiente no desenvolvimento. Estou voltando, né? Aqui, era esse que eu queria encontrar. Aqui, ele traz, então, quais são as características dos casos com reencarnação. O que aquelas pessoas que traziam relatos têm em comum? A idade precoce que se manifesta, geralmente de 2 a 4 anos, é a primeira vez em que a pessoa fala sobre ter tido uma vida passada. Numa idade um pouco maior, já entre 5 e 7, o indivíduo ele já vai parando de falar espontaneamente sobre aquilo. A criança de 2 a 4 ela fala espontaneamente. Esse aqui ainda tem algumas memórias, mas ele já precisa ser questionado, então a gente entra naquela questão de enviesar. E aí, nos casos pesquisados, eles encontram uma alta incidência de morte violenta. E também a menção frequente do tipo de morte, a pessoa falando sobre como foi que ela morreu. Até porque ele estuda muito marcas, que é o que a gente vai ver no próximo. Então, existe geralmente algum acidente que ocasionou aquela marca física e aí a pessoa tem a lembrança da reencarnação. Aí, esse é o pensamento dele. Um pensamento meu já foi até a questão assim, de o mecanismo de morte, então interferir na forma como a gente vai ficar marcado, e aí a gente vai pensar em termos de perispírito ou de outra forma que a gente encontra na ciência de descrever, que o modelo organizador biológico já tem sido usado. Mas por que será que os casos de morte violenta são os mais recordados pelas pessoas? Acho que essa é uma pergunta interessante. Então, a nossa visão mesmo é que o Ian Stevenson conseguiu ter um trabalho sólido construído ao longo desses 40 anos, que ele evitou fazer generalizações que não fossem possíveis a partir do... Então ele não colocou que é uma lei biológica, que a reencarnação é um fato, mas ele faz apontamentos robustos e consistentes para isso em termos metodológicos. Também não deixou implicar tanto questões éticas, que reencarnar ou não, a vida continuar ou não, pode trazer várias questões sobre fim de vida, sobre como vamos constituir a nossa sociedade, e ele também não abriu campo para isso, porque nesse momento precisava reunir realmente evidências. E um ponto que é interessante, ele não deixou até de seguir suas intuições para formular as hipóteses, mas ele nunca afirmou as intuições dele, ele buscava uma comprovação. E nisso ele agiu com bastante coerência, buscando entender quais eram os fenômenos menos enviesados e se aprofundar no estudo desses fenômenos. E ele é, então, uma referência para todo mundo que queira pesquisar sobre o tema, e acho que é o mais importante que a gente possa retomar isso e pensar principalmente nessa questão de transpor as questões culturais e as questões de fazer estudos multicêntricos. Assim, acho que esse é o nosso gap de literatura no momento. Isso. Obrigado, Janaína, pela vibrante apresentação. Nós, por questões de tempo, teremos 5 minutos para perguntas. E enquanto... alguma pergunta? Então, enquanto vocês vão se organizando para a pergunta, se houver aqui alguma pessoa interessada em participar da LIP, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo, é só procurar o Marcelo. Cadê o Marcelo? O Marcelo está com o braço levantado lá no final. Levanta de novo, Marcelo. Só procurar o Marcelo lá, daí ele vai dar as orientações para você. Janaína, até um dos últimos slides que você passou, agora, referente à idade das crianças, já foi discutido isso nas outras 2 palestras, referente ao esquecimento. Poderíamos supor assim, que na fase infantil, geralmente a criança dos 4, 5, 6 anos está mais voltada à família, o núcleo é menor. Então ela vive mais, vamos supor, ela está naquela fase mais egocêntrica, a partir dos 7, 8, ela já começa a ter uma vida social mais ativa, que exercita outras funcionalidades que poderiam levar ao esquecimento dessa existência. O que você acha? Olha, o Stevenson ele não chegou a formular hipóteses sobre o porquê dessa questão. O que eu achei mais válido
é que justamente a chance dessas crianças, aí a gente vê bem nos trabalhos da Tânia Mills que o Marco apresentou, a chance dessas crianças terem tido alguma interferência cultural é muito menor. Então eu acho bastante válido você trabalhar com crianças de 2 a 4 anos, porque justamente assim, você não teve aquela interferência de alguém dizendo que existia reencarnação, que ela deveria pensar sobre aquilo. Aquele trabalho sobre a questão das crianças hindus e muçulmanas se recordarem, eu achei incrível, assim. Sobre essa questão do esquecimento, ele até não fala especificamente, ele só propõe que estudos nesse campo seriam importantes para a gente entender pontos do desenvolvimento infantil. E aí o que ele coloca claramente é até porque a gente atrela muitas questões do nosso desenvolvimento, e aí sim, esse período em que a gente vai se relacionar, a gente atrela a várias questões lá na infância. Então, se a gente for pensar em termos psicanalíticos mesmo, a gente sempre traz, mas eu tive um bloqueio, eu tive uma dificuldade, eu tive um trauma que me marcou ali. E o que ele pressupõe é, será que foi na infância? Ou será que é possível que na infância eu já estivesse manifestando padrões prévios que aquele ser consciente trouxesse encarnado? Acho que esse é o principal ponto. Agora, na questão de o porquê do esquecimento, aí ele já não coloca, assim, pra gente em aberto. Mas tem uma das hipóteses que, inclusive, refutam, é justamente porque no desenvolvimento infantil, a partir da idade de 4, 5, 6 anos, isso já pela descrição mesmo do Erickson, da teoria de desenvolvimento infantil, a criança está no momento em que o imaginário é mais forte. Então, aquela história de brincar de conto de fada, aquilo para a criança tem uma noção de concretude, ela acredita que aquilo é real. Então, nesse ponto, ele até, um dos possíveis vieses seria, será que é o amiguinho imaginário? E aí até no trabalho da Tônia ela coloca que não foi diferente, não houve diferença significativa, mas a prevalência foi muito grande, diferente, né? Entre os americanos que tinham amigo imaginário era quase 60%, e na Índia o amigo imaginário era 0,2%. Então houve uma grande diferença em termos de prevalência, embora como se delineava na mente da criança não foi diferente. Agora, o que eu achei interessante foi que a fase que isso é descrito pela psicologia é de 4 a 6 anos. E para ele, as memórias da reencarnação vêm de 2 a 4, que precede essa fase. São hipóteses, mas são bem interessantes. Bom dia. Eu gostaria de perguntar o seguinte, na minha impressão, a expressão reencarnação como lei biológica não parece muito adequada, porque talvez fosse reencarnação como lei da consciência. Por quê? Porque se a gente pressupõe que a biologia seja uma necessidade da matéria, se fosse uma lei biológica, quando é uma necessidade da consciência, né? Então, por exemplo, se a reencarnação acontecesse sempre dentro de uma mesma família, você poderia até imaginar que isso seria possível. Mas até pela definição que foi dada na primeira palestra, que é necessária a extinção do corpo anterior, né? Em que se apresentava aquela consciência, que aquele reencarne, digamos, num outro corpo. Então, talvez a expressão, como a hipótese de trabalho das nossas pesquisas, até para a gente sair do paradigma materialista, né? Não sei se você concorda com isso. É uma visão interessante, não tinha pensado a respeito. Quando a gente pensou essa questão da reencarnação como lei biológica, vinha até porque um dos autores, que é o Décio, ele tem um livro que é o Reencarnação como Lei Biológica, então a gente realmente não parou para pensar nesse termo em si. Mas eu achei bastante interessante. Se a gente for pensar, no próprio pensamento do Stevenson, ele coloca que uma das possibilidades, e aí é a filosofia dele, não é a pesquisa dele, mas ele coloca que uma das possibilidades seria justamente que a consciência tivesse um aspecto evolutivo. Ele chega até não lembro agora em qual dos artigos, mas tem um que eu achei bem interessante, que ele chega a falar sobre a questão de se, de repente, houvesse um processo evolutivo para essa consciência, que ela pudesse estar em zonas subhumanas, vamos dizer assim. Ele usa esse termo, eu particularmente não gostei do termo subhumano para animais, minerais, mas ele escreve assim. E aí ele fala dessa possibilidade de continuidade da consciência. Mas acho que é um tema interessante para a gente abrir para discussão. Acho que para mim é uma coisa nova, acho válido que a gente leve essa nova reflexão assim, com a gente. Temos se alguém quiser colocar mais uma pergunta? já refletir sobre isso. Infelizmente, nós
Não temos pelo adiantado do horário. Ok. Gostaria... Desculpa, Antes de passar para o Luciano, então eu gostaria de agradecer mais uma vez.